Sentir ansiedade em situações que provocam medo, expectativa, é algo bem comum. É um sinal que prepara a gente para enfrentar uma nova situação. Até aí, tudo bem, mas o problema é quando ela é constante e vem acompanhada de outros sintomas. E a gente tem uma especialista hoje aqui no programa, tudo bem, Vanessa? Boa tarde, Flávia. É a psiquiatra Vanessa, seja bem-vinda ao Ver Mais, que vai ajudar a gente a entender tudo isso. E para começar o nosso bate-papo de hoje, como a gente pode explicar para o pessoal de casa o que é a ansiedade? Então, Flávia, a ansiedade é um estado emocional normal. Ele é instintivo e é salutar para que possamos tomar decisões rápidas no dia a dia. Existem sensações fisiológicas, porque existem dois componentes nessa ansiedade, que são essas sensações fisiológicas e também a percepção de estar com medo ou preocupado com algo em demasia. Porque virou uma palavra popular. As pessoas... Ontem eu conversei com várias pessoas contando que você ia estar hoje aqui no programa e perguntando, você se sente ansioso? Teve uma pessoa que disse que era ansiosa e que hoje não é mais, que conseguiu resolver. Mas o restante todos disseram, sim, eu sou ansiosa e começaram a listar, assim, vários sintomas. Que sintomas são esses? Quando que a gente deve se preocupar? Então, Flávio, o mecanismo básico da ansiedade, ele acontece pela liberação na corrente sanguínea de dois hormônios, que é o cortisol e a adrenalina. Então, isso causa uma série de reações fisiológicas. Por exemplo, palpitação, o coração acelera um pouquinho mais, o suor profuso, algum desconforto gastrointestinal, inquietação, tremor, formigamentos, é uma série de sensações fisiológicas. Todas as pessoas que têm ansiedade normal, que é instintivo, têm essas sensações. E as pessoas com a doença, a ansiedade também. O que diferencia é a intensidade. Na verdade, quando essa ansiedade ela deixa de ser útil e passa a causar sofrimento e prejuízo no funcionamento normal desse indivíduo, tanto no trabalho quanto na vida social ou pessoal, aí a gente pode chamar de doença a ansiedade. Tudo que você falou eu sinto de vez em quando, uma palpitação, um nervosismo, mas como que ele consegue dosar? Por exemplo, se atrapalha a rotina, se não consegue dormir? Exatamente, esses sintomas eles são intensos. Por exemplo, nessa situação aqui de ansiedade, estamos conversando ao vivo, então é uma situação de ansiedade. O coração acelera um pouquinho, talvez suamos um pouquinho mais, isso é normal. Isso vai depender também da intensidade de cada pessoa. Tem pessoas que são mais ansiosas e menos ansiosas. A doença ansiedade, existem critérios diagnósticos para isso, né? Então, essa intensidade ela é tão alta que ela prejudica essa pessoa no seu funcionamento global. E está relacionado também à profissão da pessoa? Tem alguma profissão assim que a ansiedade aparece com mais frequência? Sim, Flávia. Nós somos o segundo país mais estressado do mundo, mais ansioso do mundo, mais preocupado. Dados, 2 milhões por ano, exatamente. É muita coisa. O Japão, nós só perdemos para o Japão. Então, eu acho que o trabalho, as pessoas trabalham em média 12 horas por dia, isso gera muito estresse, né? Mas quando a gente fala de ansiedade e doença, Flávia, é importante a gente entender que essa doença, ela acaba precisando de tratamento medicamentoso. É importante que nós procuremos um psiquiatra para fazer o tratamento em terapia também. Essa terapia mais focada na técnica comportamental que funciona. Mas as pessoas, essa ansiedade, ela não é só ansiedade, é um termo que abrange diversos tipos de ansiedade. Então, nós temos a ansiedade generalizada, que é um tipo de ansiedade. Que é o mais comum. Exatamente, que são as preocupações excessivas, o pensamento acelerado, né? A síndrome do pânico, as fobias. Então, ansiedade normal do dia a dia, existem as sensações fisiológicas que vão depender de cada pessoa, a intensidade. Quando começa a prejudicar o funcionamento, isso começa a ficar muito intenso, essas sensações, é hora de procurar um psiquiatra, fazer o tratamento. Doutora, e que tipo de tratamento? Porque as pessoas têm um pouco de preconceito quando é indicado o antidepressivo, no caso. Se nós não utilizarmos as medicações, Flávia, no momento correto da ansiedade, a gente pode evoluir para outros transtornos psiquiátricos, como a depressão. Então, pode piorar tanto a intensidade quanto existirem outras comorbidades, como a depressão. Os antidepressivos são bastante utilizados nesse caso, existem os ansiolíticos, existe uma série de medicações que podem ser utilizadas. Só que o tratamento ele deve ser multidisciplinar,
com terapia também, como eu falei, a psicoterapia, que é uma abrangência mais comportamental, na verdade, às vezes é a primeira escolha de tratamento. O mais importante é procurar ajuda. A gente tem um depoimento do fotógrafo, que é o Marcos Maleste. Ele enviou um vídeo para a gente contando como que ele convive com essa ansiedade. Eu sou um pouco ansioso, sim. Né? Quando eu tenho um compromisso, quando eu tenho que chegar em determinado local, né, eu fico naquela expectativa, naquela ansiedade de chegar no meu compromisso no horário marcado. Enquanto eu não chego, eu fico muito preocupado. Essa ansiedade toma um pouco conta de mim em função do compromisso, da responsabilidade, né? Então, nesse aspecto, a minha ansiedade ela é um pouco grande, vamos dizer assim. Essa ansiedade de compromisso, acho que quase todos nós passamos por isso. E a gente pode controlar, vou dar uma dica antes da doutora, acordar mais cedo, sair mais cedo de casa. Isso acaba te deixando mais tranquilo. Ó, vou chegar 20 minutos mais cedo, mas ok, não vou ficar tão ansioso, porque o trânsito às vezes não ajuda muito a gente, né? Exatamente, Flávia. Organização é bastante importante para evitar um dos gatilhos da ansiedade, que pode ser o atraso, por exemplo. Atividade física regular é bastante importante também nessa ansiedade normal do dia a dia. Nós conseguimos amenizar a ansiedade e prevenir a doença ansiedade. Atividade física, quando eu digo isso para os pacientes, eles me falam, mas é muito difícil acordar mais cedo, como fazer, né? Então, seria uma caminhada 3 vezes por semana, durante 40 minutos a 1 hora. Existem também os alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina, a banana, o chocolate, sem exagerar no chocolate, porque não é medicação, né? Existem várias as técnicas de respiração, então a respiração ela deve ser abdominal, a gente deve inflar o estômago, soltar o ar lentamente pela boca, são técnicas que ajudam bastante. E também tentar diminuir o estresse do dia a dia, né, Flávia? As terapias holísticas... Uma tarefinha um pouco difícil às vezes. Exatamente, mas existem as terapias alternativas, o reiki, a meditação, a yoga, o mindfulness, que tem se falado bastante, né? As massagens relaxantes, orientais, existe a homeopatia, os florais, a acupuntura. Eu quero que você assista também o depoimento da Dete Peixeira, o personagem, né? O Rizzi, que é o ator que faz a Dete, mandou uma mensagem pra gente também. Flavinha, eu sou muito ansioso, muito. Chega a me dar um negócio assim no estômago, nega. Chega a ser físico, é verdade. Doutora, me ajuda. Por que que isso mexe até com o nosso físico, com o nosso corpo? Se eu sei que eu tenho um compromisso daqui a 45 dias, eu já tô ansioso. Como é que eu faço pra controlar isso, mulher? Dá uma ajudinha aí. É o Rizzi, que é o ator que faz a Dete Peixeira. Ele precisa de bastante energia, né? Para fazer a personagem. E ele disse ali que fica bastante ansioso. Então, Rizzi, tomando essas medidas no dia a dia, acho que vai ajudar bastante. Acho que eu já respondi a pergunta. Obrigada pela sua participação.